10h27. Vamos lá, conversar agora sobre decidir não ter filhos. Não é nenhuma novidade, mas existe uma tendência cada vez maior de assumir o rótulo livre de crianças e discutir mais abertamente essa decisão. Vamos ampliar essa discussão conversando com a psicóloga de casais Zenilce Bruno. Zenilce, muito bom dia para você. Deixa eu ver se a Zenilce está realmente em contato conosco aqui. Bom dia, Zenilce. Vamos pedir para você abrir seu microfone aí, para a gente poder ter a oportunidade de ouvir essa voz bonita e também... Tá tudo ligado aqui. Seja bem-vinda, minha querida. Oportunidade para... Olá, meu querido. Gente... Saudade, né? A gente não se vê mais pessoalmente. Tem que ir lhe dar um abraço. Essa discussão de não ter livre de crianças passa inclusive pela teoria de que formar uma família, muita gente atribui essa criação à existência de crianças, não é isso? Até porque a família ela tem uma formação diferente, nem sempre a família inclui filhos, né? A família são pessoas que se juntam, né, e vão morar juntos e têm os mesmos objetivos, a afetividade, responsabilidades, e não exatamente ter que procriar. Pode até pegar filhos dos outros, sobrinhos, né, primos, amigos, e de repente vocês formarem aí uma grande família. Já mudou muito essa história de que a família é pai, mãe e filhos, porque inclusive esse tipo de família está ficando cada vez mais raro. Quem diga que o número de casais que decidem não ter filhos tenha aumentado nesses últimos tempos. Isso é fato ou novos casais são mais resistentes às pressões sociais? É fato. Agora a gente tem que entender que também há um adiamento. Por exemplo, as pessoas adiam mais, né, terem filhos, porque estão esperando ter uma situação financeira melhor, emocional melhor, política. Então eu vejo muitos casais que estão adiando ter filhos. Tem filhos com 30, até com 40. E hoje, com toda esse trabalho que é feito de reprodução assistida, né? Então alguns casais que não podem engravidar com aquela parceria ou naquela faixa etária, eles podem depois entrar no tratamento. Mas tem aqueles que decidem não terem filhos mesmo, ou porque não querem ser mães solteiras, ou porque acham que é muita responsabilidade, gostam do fato de poderem decidir a sua vida sozinhos, com parceria ou sem parceria, e que muitas vezes não é só criança que eles não querem, porque sempre fala assim, porque não quer ter criança, porque o filho não fica só criança. Pelo contrário, ele passa pouco tempo criança, né? Ele fica muito tempo adulto ao lado dos pais. Então, na realidade, são pessoas que não querem dividir a sua forma de viver, querem mais liberdade, né? De estar, de ser, sem se sentirem responsáveis por outras pessoas. Semana passada, se não me falha a memória, eu li uma entrevista onde havia uma listagem de quanto custa ter filhos, desde o nascimento, desde a preparação para tê-los e até os 18 anos. É coisa de milionários, não é? Até porque nós estamos vivendo, né, Leonardo, você sabe disso até melhor do que eu, porque eu cabro aí dos meios de comunicação, em que hoje nós somos muito consumistas, né? É impressionante, antigamente se ficava grávida, comprava uma camisinha, uma coisinha, uma fraldinha, agora tem chá de revelação, mês de aniversário, quer dizer, as pessoas ficaram muito consumistas em relação à questão de engravidar e de ter esses filhos. E a criança se tornou muito cara porque as escolas estão mais caras, as pessoas têm mais brinquedos. Antigamente a gente ganhava brinquedo no Natal, no Dia das Crianças, olha lá, né? Mas hoje, esse tipo de situação, inclusive as parcerias também que são mais dissolvidas, né? Às vezes aquela criança você tem, depois você já tem um outro parceiro ou uma outra parceira. E isso tem feito com que a responsabilidade de ter filhos em família mudou muito. Uma coisa interessante é que é necessário que haja uma compreensão de ambas as partes, dele e dela. Porque quando esse desejo é só de uma das partes, isso tem acontecido muito nas suas consultas, de alguém chegar e dizer, olha, eu quero ter filho, mas meu marido não quer, ou então o contrário? Tem sim.
Inclusive, os casais, vamos lá, alguns não podem ter filhos, né? Ou o homem, ou a mulher, ou mesmo os casais homoafetivos. Então, essas pessoas procuram tratamento. E um quer, outro não quer. Tem aquelas pessoas que já fizeram laqueadura ou fizeram vasectomia. Então, tem uns que não querem mesmo. Já vi casais se separarem, né? Porque não querem ter filhos. E aí tem aquela de vamos adotar. Também não quero adotar porque eu não quero a responsabilidade por ter alguém. E acabam se distraindo com sobrinhos, com filho de amigos, ou em filantropia, né? Eu vejo alguns casais que ajudam crianças carentes. Agora, quando há uma vocação para a paternidade ou para a maternidade e o outro não tem essa mesma vocação, realmente isso deve ser conversado no namoro. O namoro é para isso, né, Nonato? As pessoas esqueceram para que serve namoro. Namoro é para a gente conhecer o outro e aí a gente decide se o outro tem a ver conosco para uma vida eterna, digamos assim, que até não é tão eterna, mas o objetivo é de ficarmos juntos para sempre, romanticamente. Mas o namoro deixou de ter esse objetivo de se conhecer. Então eu acho que as pessoas precisam se conhecer mais, conversar mais no namoro, para ver qual é o objetivo que eles têm em comum. Tem gente perguntando aqui exatamente também. Vamos lá para os ouvintes. Tem uns comentários, na verdade, Nonato, o Egberto, falando, ele concorda com essa questão do livro de crianças, né? Mas ele diz que o que preocupa é hoje, que está na moda, vamos dizer assim, entre aspas, né? A troca das crianças pelos pets, né? Ele diz que hoje as pessoas estão tratando os animais como filhos, né? Como pessoas. Deixa eu ver aqui, tem outro... Pode comentar, desculpa. A história do pet, eu acho tão importante também, é que isso é muito comum. Agora, na pandemia, a gente viu demais, né? As pessoas adotaram muitos animais para ter companhia em casa e tal, e depois até alguns abandonaram depois que a pandemia ficou mais liberada, digamos assim. O que acontece? É que o animal, ele não dá o trabalho que uma criança dá. Ele está sempre ali, você alimenta, você faz carinho, você dá a criança ela discute, a criança ela reivindica, a criança chora, a criança briga, ela quer sair, ela quer amor, ela quer carinho muito maior do que o animal. Então é mais fácil você ter um animal, né, do que você ter uma criança. E não é que você não ame o animal, claro que a gente vê pessoas que amam e fazem isso que você está dizendo, faz festinha de aniversário, bota roupinha, bota brinquedinho, como se fosse uma criança, que para eles é exatamente a função de ter alguém para cuidar. Mas ele tem um tempo, né? O animal, ele dura bem menos do que o ser humano. Então, isso é uma questão que eu vejo. As pessoas, quando perdem o seu animalzinho, eles não quero ter outro. Com filho, você não fala isso, né? Com filho, você tem a vida toda. Não tem como se separar de uma paternidade, de uma maternidade. Eu estou me lembrando aqui de Vinícius de Moraes, no poema Enjoadinho, que dizia: filhos, melhor não tê-los. Mas se não os temos, como sabê-los? E ele foi pai de muitos. Foi pai de muitos. Né? Muitos amores, muitas mulheres. Então ele teve filhos também. Uma pergunta também. Tem pergunta de ouvinte aí? Tem mais um comentário aqui deixa eu ver, nome Alexandre. Do Alexandre, ele diz que hoje é muito difícil, né, a questão do educar. Ele às vezes nesse sentido de respeitar até a questão da decisão de não ter filhos, porque às vezes as pessoas têm e renega a questão da educação. Às vezes ele diz assim, os pais às vezes educam, entre aspas, né, viciando a criança no celular, no xilito, né? Ele diz assim que aí já não é uma educação, vamos dizer assim, de qualidade, né? E essa obrigação que nós tínhamos, né, que hoje não temos mais, de procriação, também melhorou isso, né? Quem não tem vocação, porque a maternidade, ela é uma vocação, né? Assim, o casamento também né? Eu sou terapeuta de casais, digo sem medo de errar. Nem todo mundo tem vocação para o matrimônio. As pessoas às vezes se amam, Nonato, mas não conseguem ficar juntos, porque não tem vocação para a instituição, né, do matrimônio. E a maternidade é a mesma coisa, a paternidade também. Existem pessoas que não pensam que você vai ter que conviver, você vai querer conviver com aquela pessoa pro resto da vida. E não é só conviver socialmente, é cuidar, é educar, é criar, é trocar, é amar. Então eu, inclusive, sou uma defensora de que quem não quer ter filhos, não os tenham. Porque é muita responsabilidade mesmo e é preciso muita dedicação, muita troca.
e algumas pessoas não têm. Só para ficar muito claro que essas pessoas não são más, não são ruins, egoístas, querem matar todas as criancinhas. Não é isso. São pessoas que curtem, inclusive, crianças, mas não querem perder a sua liberdade de ir e vir. Né? Pessoas que querem viajar, querem trabalhar, querem namorar e não querem se sentir responsáveis, o que eu acho isso muito legal. Se não pode, se não quer, se não tem essa condição emocional, realmente é melhor não ter. Interessante que na contramão dessa child free surgem casais homoafetivos que estão indo à justiça exatamente no interesse de adotar filhos, não é isso? Não só de adotar, como alguns estão participando desse processo de reprodução, assistida, que é muito legal também, né? Então você vê que isso, a paternidade ela existe, a maternidade existe, mas não é obrigatória. Como estou te falando, é o desejo de criar alguém, é o desejo de cuidar de alguém a vida toda. E isso a gente está vendo demais com as relações homoafetivas, inclusive pessoas solteiras também, que não tem nenhuma parceria, mas que querem ter alguém para cuidar. Alguém para trocar essa energia, alguém para mais ser amado. E não é para ter companhia para velhice, tá? Uhum. Não ter um filho para ter companhia para velhice e nem para cuidar de você quando você estiver doentinha. Filhos é para essa troca do dia a dia, porque é outro erro. E depois de ser cobrado dos filhos que vão morar fora ou algo do gênero, é que você tem filhos para o mundo, não é para você. Essa preocupação, a certa preocupação com o futuro, meus filhos cuidarão de mim, a gente pode dizer que casais que decidem não ter filhos são mais planejados? Sim. São casais que têm uma... Se você prestar atenção, casais que não querem ter filhos, em geral é de classe média e classe alta, né? Porque a vida é toda organizada, né? Esse dinheiro é para aplicação para viajar, aplicação para trocar de carro. Então, normalmente são pessoas que têm essa vida planejada e que não conseguem lidar com o inesperado. E filho traz inesperado todo dia. Então, são pessoas que querem ter uma vida programada, querem ter uma vida que eles acham, muitas vezes que isso não existe uma programação para a vida toda, mas que eles acham que tem controle da vida deles. Zenilce dizer que foi bom, foi pouco. Queria mais. Mas saudade, minha querida. Um grande beijo para você. Grande abraço, boa sorte para todos nós, com filhos, sem filhos, mas com muito amor. Isso, a psicóloga de casais Zenilce Bruno participando aqui, dando realmente uma lição de conviver com ou sem filhos, mas amar acima de tudo. 10h40.